vamos lá explicando um pouquinho a teoria, para depois vocês fazerem a prática. Assim como as runas, as letras hebraicas, os signos, tudo. Vocês têm que saber que tudo é simbologia. Eu vou fazer vocês encontrarem um mestre da fraternidade branca. Renata, encontrei de verdade esse mestre da fraternidade branca ou encontrei esse mestre dentro de mim? Porque já diz a máxima que o que está para dentro está para fora, o que está no macro está no micro. Então, assim, eu sempre discuto isso. Todo mundo vê Saint-Germain, mas será que todo mundo é capaz de ver Saint-Germain? Vocês vão encontrar essa verdade dentro de si. Ela pode ser interior e exterior, e ela pode ser só interior. E essa visualização, ela é uma visualização tradicional da teosofia tradicional de raiz blavatskiana, que é uma coisa de Helena Blavatsky. E é uma das primeiras coisas que eu aprendi, mas ela é sobre prosperidade. Ela é sobre prosperidade. Eu vou fazer vocês encontrarem esse mestre, passarem por uma caverna, como se fosse um útero, um renascimento, sair do outro lado e vocês vão ver um ambiente. Com toda a sinceridade, já explicando, quanto mais hostil é o ambiente, mais hostil é você com você mesmo. Mais hostil é a maneira com que as pessoas te veem. Esse ambiente, ele simboliza o teu inconsciente e o que você reflete com o mundo, e o que você reflete é espelho, é o que você recebe. Então, também é um alerta para você melhorar isso. Melhorar isso. Lógico que dentro da visualização, nós também tentamos melhorar isso. Mas para você lembrar que é um trabalho interno. Se vocês olharem assim e falarem, ixi, o meu interior é um deserto. Você vai ter que melhorar o teu deserto. Você vai ter que plantar uma tamareira no deserto. Você vai ter que criar um oásis no deserto. Se você olhar e falar, nossa, o meu interior é a floresta amazônica com 50 tipos de passarinho. Ótimo, ótimo. Mas então, até certo ponto, a visualização ela é coletiva, vocês vão ver a mesma coisa. E a partir de um ponto, ela é pessoal, eu só tenho flashes, porque eu não tenho como coordenar todo mundo de uma vez, mas eu sei o tempo de levar vocês e o tempo de trazer vocês. Então, todo mundo fecha os olhos, respira fundo, tentativa de oxigenar aqui, a cabeça, respirar fundo, sentindo que vai para a cabeça, expirando. Respira fundo uma vez. Segunda vez. A terceira vez. Vocês estão deitados, cada um de vocês está deitado numa grama verde, confortável, macia, numa grama com orvalho. Você sente as gotículas de orvalho quando você movimenta a cabeça ou o corpo. Você sente que o teu corpo encosta no orvalho, nas gotinhas. Isso é confortável. Isso alivia o calor da noite.
Está de noite, mas está calor. Você observa que essa grama, ela cobre o teu corpo. Ela tem a altura do teu corpo. Se você permanecer deitado na grama, ninguém te vê. Ninguém te vê. E essa é uma posição muito confortável. A posição em que ninguém te vê. Então, em primeiro lugar, abra os olhos, observe as estrelas, observe que você está em um local que o céu é tão limpo que você observa milhares e milhares de estrelas. Dá até mesmo para você perceber que existem agrupamentos de estrelas. É o que nós chamamos de galáxias. Você consegue observar galáxias. E você observa espaços que parecem nuvens entre elas, mas o céu não está nublado. Isso é o que nós chamamos de nebulosas. E você fica um tempo observando galáxias e nebulosas. Então, bem vagarosamente, preguiçosamente, você se levanta e observa a você mesmo. Observa que você está usando algo parecido com uma túnica. O tecido é grosseiro, mas é confortável, amarrado pela cintura. Você também tem sandálias de couro. Ao mesmo tempo que é muito simples, tem uma certa elaboração. É como se essa elaboração mostrasse que há alguma nobreza em você. Você é simples, mas você é nobre. À sua frente, você vê o que parece ser uma caverna. Para algumas pessoas, essa caverna tem uma abertura larga. Para outras, é um pouco mais que uma fresta, pedras que você deve entrar. Entre por essa caverna, entre por essas pedras. A princípio, você não vai enxergar nada. A princípio, essa caverna é muito escura. Muito escura. Você está a parede da caverna e sente água escorrendo. Beba um pouco da água dessa caverna. Quando você fizer isso, a caverna começa a aparecer, começa a se iluminar. E ela é um lugar maravilhoso, com estalactites e estalagnites. Renata, o que é isso? Com pontas que vêm de cima e pontas que vêm de baixo. E tanto algumas das pontas que crescem do chão na direção do céu, como algumas das pontas que crescem do teto na direção do chão,
são cristalinas e se iluminam. E os cristais dessa caverna se iluminam como se fossem lâmpadas. E você observa toda a majestade dessa caverna. E bem no meio dessa caverna há uma lagoa. E nessa lagoa você observa, bem no meio, como se subisse uma plataforma, uma estalagnite. Ela sobe e em cima dela você vê um grande cristal. Para cada um, esse cristal será de uma cor, mas esse cristal é o coração da caverna. Vá até a beira dessa lagoa na caverna e beba um pouco mais de água. Essa água cristalina, essa água alimentada pelo brilho de todos os cristais e pelo brilho do coração da caverna. Começa a contornar essa lagoa. E quando você chegar do outro lado da caverna, você vai observar um trono. Um trono ricamente torneado. E há um homem nesse trono. O aspecto desse homem, isso é pessoal para cada um. Esse homem, tanto é um rei quanto é um mago. Ele é um antiguíssimo rei e um antiguíssimo mago. Ele é do tempo em que os reis eram magos. Então ele olha para você e fala: eu sou Melquisedeque. Eu sou o rei de Jerusalém. Jerusalém é a grande Salém. Alguns de vocês não sabem. Jeru quer dizer geral, quer dizer aquela que manda, quer dizer a maior cidade. Antes de Roma, Jerusalém era a maior cidade. Existem outras Saléns e cada Salém tem um rei, mas só Jerusalém tem Melquisedeque. E você está no coração de Jerusalém. E você está na frente de Melquisedeque. E ele olha para você e ele mostra que você também ou é rei, ou é rainha, ou é mago, ou é maga, para ter chegado até aqui. Então Jerusalém, e então Melquisedeque, e então você. Então Melquisedeque estende a sua mão e te toca. E você se vê agora em sua forma original. Observe a sua forma original. Observe o que você é e como você é e qual realmente é a sua forma original. E ele aponta para uma saída
no lado oposto do qual você entrou. E assim como você entrou, você deve passar por essa saída. Para alguns, é uma gruta aberta, é uma saída ampla. Para outros, é apenas um espaço entre pedras. Mas você deve passar por essa saída. E quando você passar por essa saída, do outro lado, se de um lado você encontrou a noite, do outro lado você vai encontrar o dia. Como é o seu dia? Cada um vai ter uma visão do seu dia. Alguns podem encontrar uma floresta, uma lagoa. Alguns podem encontrar animais. Procure nesse ambiente um local confortável para você. Um local para você se sentar, um local para você observar, um local para você observar o que acontece desse outro lado da caverna. Quem é você? Quais são os animais que te acompanham? Qual é a sua luz? Quão bonito é seu dia? Ele é tórrido? Ele é quente? Ele é frio? Ele é um deserto? Ele é uma geleira? Qual é o seu dia? Cada um de vocês vai encontrar o seu ambiente e internamente vai entender o que isso significa. Isso é uma metáfora. Qual o seu espelho? O que você reflete para os outros? Carinho, amor, calorosidade, frieza, briga, confusão. Observa. Nada que está aí vai te machucar. Mas observa o cenário do seu dia. Agora, eu quero que nesse cenário vocês procurem por um espelho. Vocês vão encontrar um espelho oval. Não é esses espelhos que nós temos hoje. Ele parece quase uma bandeja. Ele é um espelho de prata. Ele é um espelho de um metal polido até o ponto de você observar o reflexo. Também não é um reflexo 100%, porque o metal não consegue alcançar. Mas eu quero que você veja esse espelho, olhe para esse espelho
E comece a pensar em todos os seus desejos. Desejo de fortuna. Pode levar os desejos daqui para lá, não tem problema. Pode desejar sua casa, pode desejar um carro, um relógio. Renata, mas parece tudo medieval, mas a sua cabeça é a cabeça de agora. Então, leve os seus desejos. Desejo de um computador, de uma televisão, por que não? Para muita gente, desejo de um videogame. Leve os seus desejos. Comece a projetar os seus desejos nesse espelho. Projete. Projete tudo o que você quer nesse espelho. Projete tudo com a sua própria imagem no espelho. A sua imagem central no espelho, com tudo que você quer ao seu redor. Olhe para o espelho e olhe para o seu ambiente e reconheça tudo que te atrapalha. Nesse momento, eu ordeno que você olhe para o espelho, olhe para fora do espelho e veja o que está te atrapalhando. 1, 2, 3, gravou. Agora você olha novamente para o espelho e olha tudo o que te ajuda. Do lado de fora da imagem do espelho. Agora você vai enxergar tudo o que é de bom e que te ajuda. Então você olha para o espelho e olha para o lado de fora do espelho e observa ao seu redor tudo o que te ajuda. 1, 2, 3, gravou. Agora você vai estender a sua mão em direção ao espelho. A sua mão vai atravessar o espelho e você vai sentir que tem um objeto que você pode pegar lá dentro. Só um objeto. É pessoal para cada um. Você pega esse objeto, tira a sua mão do espelho e arruma esse objeto na sua vestimenta. Quando você fizer isso, o espelho vai se desmaterializar. E você vai sentir que esse cenário começa a se desmaterializar também. Então você entra na caverna. Conforme você entra na caverna, a caverna começa a se desmaterializar também. E você contorna a lagoa da caverna, você não vê mais Melquisedeque, você contorna a lagoa da caverna. E conforme você vai andando, o que vai ficando para trás vai se desmaterializando. E você novamente sai da caverna pela primeira entrada que você passou, aonde é noite. E então a caverna vai se fechar, a gruta vai se fechar. Ela não vai se desmaterializar, ela vai apenas se fechar. Você olha novamente a grama, observa
aonde você estava deitado. Deita-se novamente, agora com sua nova vestimenta, com seu objeto mágico de poder que você trouxe junto a si. Olha mais uma vez para as galáxias e para as nebulosas, para as estrelas. Sente o orvalho, sente o aconchego, sente a proteção da grama ser mais alta que você. Adormece e aos poucos vai retornando ao aqui, ao agora, a esse tempo, a esse espaço e a essa dimensão. Quem quiser falar alguma coisa, como é que foi? Estão tranquilinhos? Uma vez um amigo meu muito narcisista foi para uma dessas visualizações, até o coelhinho da Páscoa queria pegar ele, não tinha nenhum bichinho feliz com ele. O Manuel é tranquilo, Manuel. Com você, você é um magão, você é um baita de um magão. Você não devia nem ficar assustado quando você vê que você é um baita de um mago. Gil? Voltei tontinho. Ah, o lugar que eu visitei foi bem, assim, diferente do que eu imaginei que seria. Por quê? Não sei, quando você começou a falar, engraçado, todas as vezes que eu me faço alguma visualização, às vezes uma viagem astral, assim, às vezes inconsciente e tudo mais, eu nunca me vejo como eu sou. E geralmente, ou eu tenho um chifre, ou eu tenho rabos, ou eu sou uma mulher, ou, sabe, uso umas roupas esquisitas. Eu sei que sou eu, porque eu sinto o corpo, mas eu nunca me vejo como eu realmente sou. E agora, né, no processo todo para a gente assumir a nossa forma e entrar na caverna do dia, o meu dia é tipo, sabe a Fortaleza da Solidão do Superman? Só gelo e Ah, uma coisa. eita, E aí, menino, que dificuldade que os outros têm de entrar na tua vida. então, e aí, basicamente isso, sabe? E lá no meio, assim, lá no fundinho, antes de chegar no espelho, tinha uns animaizinhos, tipo urso, raposa, lobo. E aí eu sentei, tipo, com eles lá, e eu acho que eu era alguma coisa raposa, porque eu tinha pelo, enfim. Uhum. E, nossa, foi muito doido, assim. E era frio, mas era o meu dia agradável, sabe? Assim, eu não tava, tipo, nossa, que terrível. Eu tava feliz, apesar de sozinho, mas eu tava feliz. Que bom, a Dani aqui falou que... Ah, Dani, você dormiu de novo? É, pra fora. A Dani, quando ela viu, Fora, já peraí. já foi. A Michele, Ai, não peraí. sei porque chorei muito, senti muita saudade, paz e melancolia, não sei o que significa. Meu amor, significa que você não encaixa aqui, né? Você tem saudades do que você era. Você sabe, é tão engraçado que nós temos que ter a perfeita consciência de que nós estamos inseridos numa matrix e que parece que esse é a realidade, mas a realidade não é essa. É, a sensação A que fica é essa realidade é mesmo. outra coisa e você provavelmente sentiu
saudades porque eu mandei você se ver como você é. Daí você olhou assim e falou, PQP, né? Como a gente fica pequenininho quando a gente fica humano. Nosso ser humano é uma experiência maravilhosa, porque é a experiência física, mas é uma experiência pequena. É experimentar o micro para você valorizar o macro. Então, Mar, Marilane, Mary, eu não sei se eu falei certo o nome, me desculpa, me perdoa. Na caverna o cristal era em tom lilás. Ah, que bom! Um cristal de transmutação. Me vi de rainha e no dia era um campo ensolarado. Era um campo ensolarado. Que bom! Um campo ensolarado, deixa eu aumentar aqui o aumentar aqui o com brisas e girassóis. Brisas e girassóis. Girassóis normalmente é engraçado porque os girassóis normalmente eles são originários da Europa eslava, né? Uma coisa ali, Rússia, Ucrânia, Croácia, maravilhoso, adorei isso. A Dani, eu sei que estava com uma espada na mão. Como ela era, eu não lembro. Dani, você já conseguiu lembrar da espada. Para quem dormiu, lembrou da espada já tá bom. Não, Daniela, lembrei agora também de uma clareira. Eu acho que eu fui em sonho, não sei. O que aconteceu? Eu apaguei. Apaguei. Daniela, tá ok. Você lembra, é muito comum depois você ter sonhos, lembrar um pouco mais, porque eu faço meio hard assim, vai. Eu sei que tem gente que pegaria essa visualização e primeiro você vai ver as galáxias, depois você vê a caverna, Aí, depois você agora eu vê lembrei, eu, sabe aquelas clareiras que fazem daquelas florestas da Tundra? aham, sim. E ficou um círculo perfeito. Eu lembro disso e eu lembro dessa espada inteira prata na minha mão. Ai, que delícia. Só É que que eu não você, sentia frio. Eu não sentia frio. Eu sentia uma sensação, sabe aquela noite, uma noite que tem uma brisa gostosa, que você não sente nem calor nem frio? sim, Era assim, mas sim, era uma tundra. sim. É porque às vezes era outro tempo, né? Daí a gente também não consegue traduzir direito. Mesmo que a gente pegue uma referência atual, não vai ter o clima que tinha na época, né? Porque você se viu em outro tempo. E uma A Dan- coisa que eu concluí Ah, agora de novo, quando eu olhava para a espada, o meu pé era muito maior do que eu imaginava. Que era, sabe, como uma pessoa de uns 3 metros. Muito ótimo, estranho. ótimo. A gente, nós já tivemos 3 metros. Um dia a gente chega lá, um dia eu converso sobre isso com vocês. A Daniela Batista foi tranquila, era um lugar parecendo praia, mas não via o mar. Então era parecido deserto, mas não era seco. Olha que interessante. Muito sol e do outro lado palmeiras com sombras. Vi uma ave branca. A Daniela também me preocupa um pouquinho porque ela tem dificuldade para ver. Então, a Daniela conseguiu ver muito, também foi tranquilo. A Michele, tinha muita neblina, água, árvores, muita água. Pode ser uma coisa meio floresta amazônica, meio floresta fechada, né? Meio América Central. Ana Carolina, o dia era lindo, ótimo. Céu azul, mas bastante raio. Ela viu muito gato. Ai, amor, mas eu fico feliz porque gato é. Os gatos são os viajantes astrais, né?
Então, que bom que você viu muita proteção e muito acesso. Lucas, o meu era transparente e muito brilhante. O que que era muito transparente e brilhante, Lucas? A floresta, o ambiente, o local, o cristal? Tá me ouvindo? Tô. A visualização que eu tive, ela foi muito clara, muito, muito clara. A partir do momento que a gente estava meio que deitado na grama, olhando para as estrelas, eu vi muitas nebulosas, tipo assim, rosa, lilás. Aí a gente atravessou por isso, chegou no. Eu vi o mago, ele era tipo o Gandalf, depois que ele fica todo branco. Aí ele, Sim. quando ele foi me encostar, ele tocou bem no meio da minha testa, assim, ó. Aí depois a Hum, gente entrou na. Ah, o cristal, antes de ver esse mago, o cristal que tava brilhando em toda a gruta lá, era um cristal em forma de. Aquelas pontas de cristal, sabe? Bem grandona. uhum. E era um cristal bem transparente, bem brilhante, como se, tipo assim, dentro do cristal tivesse uma luz enorme, que iluminava tudo, né? Aí, à Então medida você, que. Pode falar. você acessou tudo muito cristalino mesmo. Foi. Aí, E o ambiente do outro lado? à medida que a gente foi atravessando, a entrada em si, ela, sabe aquelas grutas meio tortuosas, você sai do outro lado, você não consegue enxergar do outro lado de início, mas a hora que você passa, você consegue ver. Ah, A imagem que eu via do outro lado era tipo assim, era como se fosse era um bosque, mas no centro do bosque assim, tinha uma árvore meia curvada. O que eu consegui ver aí, tipo, dessa árvore tinha um lago na frente. Aí no espelho, na hora do espelho, eu me vi no espelho de água. E tá, o que eu vi tinha. É como se, tipo assim, eu tivesse muita pena. E. O que mais? Vi o espelho d'água, a hora tá. que eu coloquei a mão para pegar o objeto para colocar na roupa, o objeto que veio na minha mão era uma bola de cristal transparente. Bem Depois a cristalino. gente vai conversar, porque o que você viu é muito Yggdrasil, viu? Muito O druida que ele. você viu muito Yggdrasil. Ah, Bem. e a Só roupa, faltou ver as Norne. a roupa que eu vi, ela era uma roupa branca, e no barradinho da roupa, assim, é como se, sabe aqueles arabescozinhos de, como se fosse era, uns Uhum. arabescozinhos que parecia muito era. Aí depois a gente voltou ao normal, né? Ah, e A a Márcia. imagem que eu vi Ah, da coisa meio que, tipo assim, quando a gente foi visualizar a parte de o que me trava. Eu vi um céu muito escuro, preto, cheio de raio, como se fosse tipo assim, uma nuvem bem lá na frente assim, mas com muito raio, muito escura. eu imagino que, a minha leitura é que o que te trava é o medo. Eu, é a noite escura, o que te trava é o medo. Eu vou ver as outras mensagens. Bom, a Márcia, para que serve o objeto que a gente trouxe? Ah, você trouxe um pedaço do teu conhecimento de volta, simbolizado num objeto. Então, assim, simbolizado numa bola de cristal, numa adaga, vai depender da pessoa, de uma joia, mas você trouxe um pedaço do seu conhecimento e você colocou na roupa, que na verdade é a sua roupa verdadeira. Então, o que que vai acontecer agora? Uma expansão da sua memória. Você naturalmente você tem que lembrar de mais coisas, lembrar por que está aqui, o que, que você está fazendo. O sentido é mais ou menos esse. Aqui o Lucas já falou do Gandalf, a Michele
Eu não parecia humana, não conseguia me ver com clareza, mas parecia uma roupa meio fluida, azul com dourado, e mexia. E eu entrei nadando na parte ensolarada, e o objeto que eu peguei foi um punhal feito de uns cristais azulados. Gente, muitos de nós já fomos, tem toda aquela história de híbridos, tem aquela história de que seres angelicais, que seria, por exemplo, a saga de Gilgamesh. Gilgamesh, ele é representado como um homem de 3 metros de altura. Daí, quando você vai ver por que ele é representado assim, é porque ele é filho de um Nephilim com um humano. E a gente vê algo parecido naquele filme Deuses do Egito, que os deuses eram enormes e que tinham os humanos que batiam na cintura dos deuses. Às vezes a gente pode se ver desse tamanho de 3 metros e meio mais ou menos, e pode ser que tenhamos sido, e existiu realmente ao mesmo tempo, em algum tempo no mundo, uma raça super nanica, de 1 metro para baixo, e uma raça super alta, de 3 metros para cima, que era considerada uma raça híbrida com os deuses, ou híbrida com os néfilins, e nós podemos nos lembrar de ter sido assim. Houve tempo que nós não éramos totalmente humanos, resumindo. Edmeia, também vi transparente, trouxe um colar, e para variar tem cachorro. O meu também Para tinha variar, cachorro. tem cachorro. A Edmeia, para variar, ela vê cachorro. Eu vi o Mago Merlin. É uma das formas que o Também. Melquisedeque tem de se apresentar, é de Mago Merlin. Aquela capa com umas estrelas bordadas. E eu era um homem careca. Alto, mas não de 3 metros. Muito interessante. E eu trouxe Mas você se viu homem. homem. E eu vi um dado. Eu trouxe um dado branco com uns pontinhos dourados. Era um dado de jogar. Você sabe que antigamente eles eram feitos de ossos, né? Sim, podia ser pela leveza, sabe? Se via aquele feito à mão, não era igual os pontinhos assim. Eram diferentes. E foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Fábio, a floresta era calma e aberta, não densa como a da Amazônia, com um riozinho correndo, no meio dele um equilíbrio entre as pedras que ali estavam. Tinha uma raposa comigo, como se fosse um familiar. A raposa é um familiar muito forte. A raposa é um familiar ligado aos tricksters, ou ligado com os transformos, com as pessoas que conseguiam alterar a forma. Michele, não lembrava da floresta, era meio branco tudo, as árvores eram secas e invernais. Oi, eu falando aqui infernal, olha. Provavelmente ali uma coisa meio Inglaterra, Escócia, alguma coisa assim. Manuel, saí num bosque em que uma raposa me esperava, raposa com orelhas enormes e 2 caudas. Tem um significado esse negócio do número das caudas da raposa. Eu não sei qual que é, mas a Daniela fecha a minha visão. Eu sei que você fecha a sua visão porque você tem medo, porque eu sou uma das pessoas que te falou isso. A Mary falando, a minha passagem na gruta era muito estreita, mas muito estreita mesmo. Acontece, às vezes, da passagem ser estreita, ou é a sua permissividade, a sua permissão de ver, ou muitas vezes é a permissão que as pessoas dão, os seres dão para você ver. Às vezes, como eu sou meio hard, eu sou meio pede para sair, meio Esparta. Às vezes eu levo vocês em algum lugar que vocês não estão
totalmente preparados, mas é o meu jeitinho doce de amar vocês. Mas foi bem legal, foi interessante. Eu só não entendi por que tanto gelo e tanta coisa fria, mas eu não tava com frio, não foi ameaçador. Foi massa. Gente, Também vamos encerrando. O Lucas falando que o clima daquele lugar dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar. Nossa, e o tanto de bicho que tinha, Renata? Borboleta, esquilo, coelho, cervo. Foi muito legal. Gente, vamos encerrando. Amanhã a gente vai fazer um ritual com os ovos para fazer uma limpeza na nossa aura, para tirar tudo que está atrapalhando. São 4 ovos, eles vão significar terra, fogo, água e ar. Então, uma limpeza física, mental, emocional e espiritual. E vão simbolizar norte, sul, leste, oeste. Vocês vão colocar esses ovos no altar pessoal de cada um, daí você vê, por exemplo, no meu caso, ovos para mim é para Hecate, mas também é Ostara, pode ser para a própria Ostara, ou então para um deus, uma deusa que vocês considerem. Mas saibam que esses ovos vão representar os elementos e vão representar os 4 cantos, e nós vamos tentar nos limpar de todos os lados, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui nossa visualização. Boa noite e até amanhã.